A nomenclatura do cinema. Trabalho da cadeira de Filmologia. Neste trabalho irei falar sobre o plano, a classificação de planos, cena, sequência, campo, fora de campo, contracampo e raccord. O plano designa-se pela unidade de registro entre dois cortes. Chama-se plano às imagens que o telespectador vê que foram gravadas continuadamente. É um conjunto de imagens fixas, fotogramas, limitado por um enquadramento e por uma duração de tempo. Cada frame corresponde a uma imagem passada em movimento, cerca de 24 ou 25 imagens por segundo, um total de 50 imagens por minuto para dar a ilusão de movimento. Inicia-se sempre que a câmera é ligada para captar imagens e termina quando ela é desligada. O enquadramento dá a definição do plano. Designa-se pela zona, parte em que a cena e o plano se centra. Este é um exemplo do fotograma e este é um exemplo de enquadrar uma imagem. Quanto à classificação de planos, está dividido em três metodologias: quanto à figura humana, o movimento da câmera e quanto à posição da câmera. Quanto à figura humana, está dividido em 9 planos. O plano muito geral, em destaque o enquadramento da ação, em que as pessoas quase parecem formigas. O plano geral, em que existe uma dinâmica entre a figura e o ambiente. O plano geral médio, que tem uma perspectiva geral da ação, qual as pessoas são visíveis dos pés à cabeça. O plano americano, em que é usual em filmes de cowboys, acima ou abaixo dos joelhos. O plano médio, acima ou abaixo da cintura, mostra uma centralidade e aproximação à figura. O plano próximo, foco mais perto da pessoa, por norma ao nível das axilas. O grande plano, ainda mais perto, mas não exagerado, de modo a ainda se ver os ombros. O plano de grande plano, grande proximidade à cara. O plano próximo, foco único e proximidade total. Existem ainda outros 4 planos: o plano geral, perspectiva geral da ação, o plano pormenor, pormenor de uma figura, o plano de conjunto, que consiste em juntar as personagens, e o plano de perspectiva, que demonstra uma profundidade de campo e dimensões do plano. Existem 2 tipos de movimento de câmara: a panorâmica e o travelling. A panorâmica é um movimento mecânico horizontal ou vertical para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, segundo os eixos horizontal ou vertical da câmara, isto é, se esta sai do lugar onde se encontra. O travelling é o deslocamento da câmera em movimento, para a frente, para trás, para cima, para baixo, paralelo, em qualquer sentido ou trajetória. Existem 2 tipos de travelling: o travelling de acompanhamento, em que a câmera acompanha as pessoas ao movimento, no seu movimento. Aqui está um exemplo. O travelling de aproximação ou afastamento consiste na câmera, no seu movimento, aproximar-se ou afastar-se das pessoas ou objetos fixos ou em movimento, como é o caso deste vídeo exemplo que aqui se encontra. O zoom não é mais nem menos do que um travelling óptico. Uma lente de zoom pode fazer-se um movimento de aproximação ou afastamento parecido com o travelling, mas o resultado final obtido não é o mesmo no que diz respeito à profundidade de campo. O zoom in seleciona desfocando o fundo e o travelling aproxima, mantendo nítida a profundidade de campo. O zoom out faz o inverso do zoom in. E aqui está mais um vídeo que demonstra o que falei. Os movimentos conjugados consistem em conjugar o movimento mecânico como o movimento óptico, encurtando a narrativa fílmica ou acompanhar um acontecimento. Exemplo: plano geral do Tejo com a Torre Belém, panorâmica com zoom in, a plano pormenor da janela de Torre Belém. Exposições da câmera. Existem 3 tipos de exposições de câmera: picado, normal e contrapicado. O plano picado, se a câmera está ao nível superior da pessoa ou do objeto; o normal, se a câmera está ao nível dos olhos; e o contrapicado, se a câmera está ao nível inferior da pessoa. A cena é toda a ação narrativa no mesmo tempo e espaço. Dentro de uma cena pode haver muitos planos, conjuntos de planos que construíam uma unidade de tempo e de lugar. A sequência tem várias cenas dependendo da história narrativa. É uma associação lógica entre planos com contorno de uma ação ou de uma continuidade dramática. A sequência
pode agrupar os factos, gestos e acontecimentos. O take, fuso da claquete, depende do realizador e da construção da história. Esta é uma das cenas mais reconhecidas sempre de Alfred Hitchcock, a cena do banheiro, e esta, a Serenata à Chuva. Quanto ao campo, a noção de campo designa a ação do espaço da ação. Chamamos campo à porção de espaço imaginário contido no interior do enquadramento. O fora de campo entende-se pelo conjunto de elementos que não estão incluídos no campo e a eles estão imaginariamente ligados para o espectador. O contracampo é a porção de espaço equivalente no mesmo lugar e na mesma ação, obtida pela rotação da câmara sobre o seu eixo e num ângulo aproximado de 180 graus. O raccord, continuidade temporal ou espacial entre dois planos consecutivos, coerência entre planos. Existem vários tipos de raccord: de luz, direção e movimento de câmara, decoração, adereços de maquilhagem e guarda-roupa, e um tipo de raccord específico, a regra dos 180 ou a linha de ação. A falta de raccord é a falta dessa continuidade da ação. A regra dos 180 graus ou linha de ação, onde se encontra os intervenientes na ação. A câmara fica posicionada de um lado ou de outro da linha de ação e não pode confundir o espectador. Caso não dê para manter a linha de ação, é necessário movimentar a câmara. A quebra da linha é usada para dar a sensação de inquietação. Ainda na linha de ação, existe a perspectiva. O plano amorcé entende-se pelo plano próximo da personagem no qual se pode ver ainda parte da outra pessoa. Espero que tenham gostado do meu trabalho.